É nosso convidado o Dr. Jeremias Agostinho, mestre em Saúde Pública, já cá está em estúdio para nos fazer companhia por aproximadamente uma hora. Doutor, bom dia, bem-vindo. Muito bom dia, Ludmila. Bom dia também ao estimado telespectador. Exatamente, doutor. Temos o registro de 100 pacientes recuperados, 99 casos confirmados. Exato. Bem, tem sido assim nos últimos dias. Nós agora passamos para a casa dos 2 dígitos e ainda bem, e parece que daí não sairemos tão cedo, ou seja, pelo número de casos que tem se observado nos últimos dias, não parece que voltaremos à casa dos 3 dígitos, o que por si só é muito bom. E também vai se verificando um aumento bastante significativo no número de pessoas recuperadas, e isso fez com que a nossa taxa de letalidade reduzisse até 2%, né? O que de certa forma é bom. Mas há um dado importante, é que nós estamos principalmente a desacelerar a nível da capital, pelo número de dias que já vai passando, pode-se falar isso, desaceleração, não, perdão, redução de casos, principalmente a nível da capital. Nas demais províncias, a tendência tem sido aumentar. Tem sido aumentar o número de casos. Exatamente, doutor. Se formos a falar da taxa de letalidade, mundialmente já estava em 4 a 5% até setembro. Exatamente. E agora baixou para 3%. Baixou para 3%. Essa segunda vaga ela ainda está numa avaliação, mas parece que está a trazer mais casos e menos óbitos comparativamente à primeira vaga. Mas a Europa continua a registrar outra vez uma taxa de mortalidade muito alta. Agora, a Europa está a subir. Está a subir. É engraçado ver que alguns países daqui do nosso continente já estão na segunda vaga, né? Sim, esse é um aspecto. A África do Sul é o exemplo. A África do Sul é o exemplo, a Argélia também é outro exemplo. Eu penso que a Tunísia também, se eu não estiver enganado. Mas é uma segunda vaga que não está a trazer tantos casos de letalidade como anteriormente, né? Mas está a trazer um número grande de casos. Se nós continuarmos com o número de casos que até agora temos, provavelmente vamos começar a descer e, se calhar, mais tarde voltarmos a subir. Esperamos que não. Esperamos que não, com certeza. Continuam as projeções sobre a evolução da Covid-19 a nível de todo o mundo, numa altura em que há o registro de mais de 4 milhões de pessoas, de 40 milhões de pessoas infectadas, melhor dito. Vamos então acompanhar a nossa matéria do dia. Evitar aglomerações, reduzir cada vez mais a permanência em mercados, paragens de táxi e restaurantes, bem como a não violação da cerca sanitária, são algumas das muitas recomendações por parte das autoridades sanitárias em vários países do mundo, e Angola não está isenta das mesmas. Há estudiosos que alertam que a curva da doença no continente africano ainda pode prolongar-se nos próximos meses, se a população não acatar os métodos profiláticos e os governos não reverem as suas políticas de contenção da doença. O diretor-geral da Organização Mundial da Saúde, OMS, disse esta segunda-feira que é expectável que o mundo alcance a barreira das 750 mil mortes no decorrer desta semana e afirmou que a pandemia do novo coronavírus pode ser controlada, mas apenas se os governos tomarem medidas mais inteligentes e viáveis para suprir, de facto, a transmissão comunitária. Sem a existência de uma vacina contra a Covid-19, a forma mais eficaz de conter o vírus é através do rastreamento, testagem, isolamento, assim como o distanciamento social, o uso da máscara e a lavagem frequente das mãos, alertou Tedros Adhanom durante a conferência de imprensa. Pois é, Dr. Jeremias Agostinho, no final do mês de julho, estamos a falar propriamente entre os dias 27 e 28 de julho, o país poderia registrar mais de 45 mil casos de Covid-19 entre os meses de agosto e setembro. E esses dados foram apresentados também por parte de um estudo. Surgiu de um estudo desenvolvido pelo professor catedrático José Ribeiro, que também realçou tratar-se de apenas de estimativas, mas que Angola poderia sim vir a registrar estes mais de 40 mil casos. Olhando agora para os casos que o país registra, que avaliação faz, doutor? Exatamente. Bem, foram estimativas feitas e na altura a estimativa foi feita com base no provável crescimento exponencial da doença. Quando nós falamos de crescimento exponencial, nós vamos nos referindo ao percentual de diferença de casos que vai surgindo ao longo do tempo. É claro que não se pode crucificar o investigador por fazer essa previsão, exatamente, porque de certa forma não podemos esquecer que com base nessa previsão que o governo vai tomando algumas medidas no sentido de evitar com que elas aconteçam.
Isso é que muitas vezes algumas pessoas esquecem-se e às vezes fazem-nos críticas muito duras. Muito duras, eu, por exemplo, esse final de semana fui alvo de... Eu nem sabia, mas há de facto uma amiga numa das redes sociais, no WhatsApp, que encaminhou para mim algumas mensagens que eu não sei como as pessoas na verdade sentam para escrever tanta coisa que às vezes não faz sentido absolutamente nenhum. Quando nós fazemos previsões ou quando nós fazemos análise dos dados relativos à Covid, nós fazemos com base nos dados que temos, uma tendência daquilo que será a doença no período seguinte. Mas não quer dizer que essa previsão tem de cumprir-se. Ela não tem que cumprir-se. São epidemiológicos, doutor. São epidemiológicos. Elas não têm que cumprir-se, porque elas servem de alerta. Não é? Elas servem de alerta. Dizemos, se não tomasse medidas, os números poderão ser esses. E as pessoas tomam medida e os números acabam por ser outros. É uma espécie de um conselho que se dá, na verdade, do que se deve tomar. E foi muito de encontro com o que a OMS, inclusive, previa para o próprio continente, previa para muitos países. A Fundação Mo Ibrahim também previa alguns números assustadores. No princípio da pandemia, deu-se alerta. E o que é que o nosso governo fez, por exemplo? Foi tomando algumas medidas muito antes de até determinados governos europeus. Sim. Não tomou por tomar, tomou porque, de certa forma, houve dados que foram lançados e que mostravam que a situação não seria boa. Até porque a África acaba por ser o continente sempre muito mais fragilizado quando o assunto diz respeito ao funcionamento do sistema de saúde em si. Sim. Isto era um facto. Muitos países a nível da Europa e da América não tinham encerrado as suas fronteiras, mas pelo facto dos estudos mostrarem na altura que havia um risco muito grande de África ser bastante fustigada com a Covid, o que é que nós fechamos? Fechamos as nossas fronteiras com muita antecedência. Isto é, quer dizer, não se deve crucificar um conselheiro deste tipo. Porque senão as pessoas depois retraem-se. E quando as pessoas retraem-se, as situações menos boas vão acontecendo. Hoje os nossos números são diferentes, porque independentemente de algumas falhas que vão acontecendo, há medidas que foram tomadas a tempo oportuno e assertiva, e a situação está menos caótica. Exatamente. Vamos então começar a fazer essa análise, Dr. Jeremias. Vamos olhar principalmente para a capital do país. Até sensivelmente 3 semanas, Luanda registrava ou Angola, melhor dito, registrava mais de 200 casos diários e maioritariamente esses casos eram registrados em Luanda. Exatamente. E o que nós vemos, e vamos dar início a este conjunto de avaliações, o que nós vemos é que os números vão reduzindo. Por exemplo, o gráfico que está ali na tela mostra isso, que nós estamos com 47% agora de casos ativos e 51% dos doentes já foram recuperados. Nós já podemos dividir o nosso país em quatro zonas pandêmicas, se assim nós podemos dizer. Temos províncias com elevadíssimo número de casos, estamos a falar de Cabinda, do Zaire, de Benguela, do Namibe, da Huila, do Cunene. Depois nós temos a seguir a províncias como, por exemplo, do Uíge, Kwanza Norte, Kwanza Sul e Malange. Temos depois um outro grupo que é Mochico, Cubango e Uambo. E as duas Lundas têm um padrão semelhante ao do Bengo, né? Então, isto, o que mostra de facto? Que as futuras medidas a serem tomadas, elas devem, se calhar, no próximo decreto de situação de calamidade pública, devem levar em conta este aspecto. Que se calhar não seria nessa fase ideal que se continuasse a ter uma situação de calamidade com condições nacionais, ou seja, para todas as províncias, as mesmas medidas. Se acreditarmos... Poderia-se pensar nisso. Muitos outros países fazem isso, as medidas são regionais. Se nós temos províncias que, do ponto de vista de números, estão mais confortáveis, as medidas podem não ser muito rigorosas. Vamos ver, por exemplo, aqui nós temos a distribuição de casos por província. Exatamente. Né? Por província. Nós temos Luanda com 11 mil, né? Com mais de 11 mil casos até agora. Está de longe... apresenta de longe um número maior de casos em relação às outras províncias. Depois temos Benguela, Cabinda, Huila, Zaire, o Kwanza Sul, o Kwanza Norte e Malange, que também possuem
um número elevado. A Lunda Norte, por exemplo, é a província com menos casos. Tem doutor, 5 casos apenas. Exatamente, e era aquela província que todos temiam, que fosse ter o maior número de casos. Que tivéssemos, se calhar, aí o maior número de casos. Agora, às vezes, o que nós questionamos, nós não estamos a exigir ninguém, estamos apenas a refletir em torno dos dados que temos, né? Será que para uma capital como Luanda, que tem mais de 11 mil casos, as medidas têm de ser iguais a uma cidade como a Lunda Norte, que tem 5? É uma questão. Se nós queremos fazer a economia também começar a ser mais robusta e haver menos sacrifício por parte das pessoas, o desconfinamento que pode ser aplicado no próximo decreto da situação de calamidade pode ter como base isso. Pois é. Olha, este gráfico ele é bastante interessante, Ludmila, eu trouxe justamente com esse objetivo. Este gráfico mostra que as províncias não tiveram os casos da Covid em simultâneo, ou seja, ao mesmo tempo, né? Nós podemos ver aqui, por exemplo, Luanda foi a província que desde março ela tem casos. Depois foi a província do Kwanza Norte, que entrou em junho com casos. A província do Ije, Bengo e Kwanza Sul, Lunda Norte, Zaire, Cabinda, Cunene, Mochico e Mochico começaram a ter casos apenas em julho. Exato. Não é? Depois temos Malange, Benguela, Huila, Bié, que tiveram casos a partir de agosto. Huambo e Cubango começaram a ter casos em setembro e o Namibe só começa a ter casos em outubro. Mas há aqui um dado muito interessante nesse quadro, Ludmila, se nós vermos nesse gráfico, é que enquanto Luanda, até agora, no mês de novembro, Luanda tem metade dos casos que obteve em outubro. Quer dizer que reduziu cerca de 50% dos casos em novembro. O mês ainda não acabou, mas já podemos falar sobre isso porque falta pouco. Mas se nós repararmos, veja só, Ludmila, a província do Kwanza Norte, a província do Kwanza Sul, Cabinda, Mochico, Benguela, Huambo e Cubango, que são as províncias que estão marcadas em vermelho, ao contrário das demais, estas províncias tiveram 2 vezes mais casos que em outubro. Isto significa dizer que enquanto algumas províncias no mês de novembro, que é o mês que nós tivemos menos casos, reduziram o número de casos, estas províncias aumentaram de forma significativa. Exatamente. Né? Então, este é um dado muito importante que nos faz mais ou menos analisar a evolução. No jornal da noite, no jornal da Zimbo, há coisa de 2 dias, eu referi a isso e algumas pessoas foram dizendo, mas nós estamos a ter redução da doença, como é que você diz que há aumento? Não, é dado epidemiológico, quer dizer, nós não podemos inventar dados e a fonte desses dados que nós passamos é o Ministério da Saúde, no seu boletim diário. Nós pegamos nesses números e fazemos contas. E as contas mostram isso, que algumas províncias estão a acelerar. Então, por exemplo, podemos falar que na próxima situação de calamidade pública, estas províncias que estão a acelerar, as medidas poderiam ser diferentes. Das províncias que estão a ter redução de casos. Né? Nós, nesta altura, temos uma taxa de letalidade de 2%. De 2%. 2%. Recuperamos muitos doentes. Mas, se as pessoas pararem e repararem, por exemplo, a província que mais recuperou casos foi Luanda. Foi Luanda, sim. Foi a província que mais recuperou casos e foi a província que mais reduziu, né? Registrou mais casos, mas comparativamente ao mês de outubro, o que Luanda teve? Reduziu o número de casos. Né? E este gráfico aqui que nós vemos de casos, óbitos e de recuperados mostra isso. Né? Nós podemos observar no mês de novembro, até o dia 26, que foi o dia de ontem, nós temos no mês de novembro pouco mais da metade dos casos de novembro. Sim, exatamente. Isso a nível nacional. Quer dizer que até o final do mês, nós não vamos, pelos números que nós temos, nós não vamos ter o mesmo número de casos que tivemos em outubro. Em outubro, sim. Outubro foi de longe o mês que mais casos teve. Aliás, inicialmente teve 5.833 casos no início de outubro. Exatamente. Agora, em novembro, nós temos um número mais reduzido de casos. De 4.115. Não só de casos, como também de
recuperados. Aqui o gráfico inverteu. Tivemos mais recuperados no mês de novembro do que o mês de outubro. De outubro, sim. O mês de novembro ele ainda não terminou, provavelmente vamos ter mais recuperados, mas já tem um número superior. Então nós vemos aqui o nosso gráfico. O nosso gráfico teve um comportamento que não é habitual. Nós podemos ver aqui neste gráfico que está projetado, a curva. De setembro para outubro, nós vemos uma curva exponencial, uma curva oblíqua. Né? Uma curva oblíqua. Mas de outubro para novembro, o que é que nós vemos? Uma descida. Uma descida. Mas se repararmos nas faixas verdes, em que nós temos o número de recuperados, tivemos uma curva oblíqua de setembro para outubro, mas agora a curva não foi tão significativa, mas subiu. Mas subiu, sim. Mas subiu. Né? Quer dizer que nós recuperamos mais doentes. Ainda não fizemos os cálculos, estamos sempre com os dados de outubro. Outubro teve 54% dos casos. Como a próxima semana vamos trazer mais dados comparativos, vamos já trazer o percentual de novembro, porque o mês irá terminar. Mas, por exemplo, no que concerne aos óbitos, né? Ludmila, dá para ver aí, que a comparação entre outubro e novembro, o mês não acabou, mas nós só tivemos praticamente metade dos óbitos de outubro. Também reduziu bastante o número de óbitos que nós tivemos nesse período. E depois temos que fazer a correlação testes-casos, doutor. Sim, agora depois temos testes. Agora ali, pronto, a análise pode estragar um pouco tudo. Porquê, doutor? Mas podemos fazer essa correlação e vamos verificar. Nós temos no gráfico à esquerda os testes e no gráfico à direita os casos, para fazermos uma correlação, e temos os respectivos meses, né? Eu penso que os telespectadores podem até também ver muito bem. Ludmila, vamos começar pelos testes. Exato. Não é? Se nós verificarmos, atenção, dá para ver que o número de testes feitos em um mês foi sempre 2 vezes mais ao do mês anterior. Por exemplo, em março nós tivemos 300 testes, em abril tivemos 1000. Em abril, pronto, ela aqui está um pouquinho trocado. Em março nós tivemos 300 testes, em abril tivemos 1.772, é isso que deveria estar ali, 1.772 testes. Mas pode-se verificar pelas barras que sempre tivemos testes 2 vezes mais que o mês anterior. Exatamente. Né, que o mês anterior. Mas o que acontece? Se verificarmos outubro e novembro, vemos pelas barras, dá para perceber, Ludmila, que o número de testes feitos até o dia 26 de novembro, comparativamente ao número de testes feitos em outubro, a diferença é mínima. Mínima, sim. A diferença é mínima. Nós tivemos 69.089 testes em novembro e em outubro tivemos 66.045. Cerca de 3.000 de diferença. É muito pouco. Mas quando vamos para o gráfico dos casos, o que é que nós verificamos? Verificamos que sempre tivemos 2 vezes mais casos em um determinado mês, comparativamente ao mês anterior. Mas em outubro a situação não foi bem assim. Tivemos um número de casos, em novembro o número de casos é um pouco mais da metade do mês de outubro. Então depois aí a gente diz, pronto, qual é a relação que existe entre fazer mais testes e fazer menos testes? Será que se em novembro tivéssemos 2 vezes mais testes do que o mês de outubro, poderíamos ter mais casos, 2 vezes mais casos em novembro do que em outubro? Pode ser que sim, pode ser que não, não é? Exatamente. Porque o gráfico mostra que, pese embora o número de testes é quase igual entre outubro e novembro, o número de casos não seguiu a mesma tendência, né? Até porque a World que é a plataforma autorizada pela Organização Mundial da Saúde, que faz o rastreio a nível de todo o mundo dos testes, aponta que Angola fez apenas 171.247 testes. Sim. Os dados eu penso que em relação aos testes, eles não têm estado a atualizar com certa frequência. Nós estamos agora em 206 mil testes e alguma coisa. Já estamos na casa dos
200 mil E a testes estimativa que eles feitos até apontam é agora. de 5.147 por população. Exatamente isso. A cobertura, em termos de testes, ainda não é das melhores. Pois é. Poderia ser um pouco melhor, não é das melhores. Mas este gráfico da correlação testes casos, ele traz-nos informações muito interessantes, porque ele mostrou que sempre que nós fizéssemos mais testes, tínhamos mais casos. Não batemos em novembro o número de testes de outubro, uma diferença significativa, pelo menos até os dados de ontem, que foi os dados que nós trazemos, e vamos depois atualizar quando o mês terminar, de facto. mas pelo menos tornou-se evidente que o número de casos está um pouco mais da metade de outubro, né? Exatamente. Não tivemos tantos casos. Novos casos, calamidades, emergência, como é que andamos nesta fase? Exatamente. Então depois nós decidimos também trazer um quadro complexo, bastantes números, complexo, sim. bastantes números Mas para vamos tentar, resumi-lo assim, por exato, exemplo. para tentar fazer uma comparação entre a situação que o país viveu, situação de emergência, o estado de emergência, a situação de calamidade e o número de casos encontrados nesse período e o rigor das medidas que continham esse estado de emergência e o estado de calamidade. Aqui nós dizemos, em primeiro lugar, para darmos a entender às pessoas, que nós dividimos o rigor em rigor leve, moderado e alto. A base para calcular o rigor do estado de emergência ou da situação de calamidade foi o número de artigos proibitivos, não sei se esse termo existe, agora também estou confuso, mas é proibitivos, não sei se existe. O número de artigos que proíbe alguma atitude, proibidos, isso. E o número de artigos permissivos. Depois fazemos uma correlação. O que aconteceu? O primeiro estado de emergência, aqui eu tive uma pequena dúvida, trocamos ideias com alguns colegas, mas o que nos pareceu é que nós estamos na 8ª situação de calamidade. Sim. Até prova contrária é isso, pode estar Pedro errado, Pachi, mas fizemos por favor, uma se estamos pesquisa. na 7ª ou na 8ª situação de calamidade? Situação de calamidade. Então, Ludmila, o primeiro... Na 7ª, estamos na 7ª. Estamos na 7ª, Exatamente. então... não, está ali 7ª, a 8ª ainda não se concluiu. Então, o gráfico está certo. Muito bem. Nós vemos aqui que o primeiro estado de emergência foi de 27 de março a 15 de abril. As medidas foram altas e ele demorou 15 dias. Exatamente. Qual é o número que nós tivemos de casos nesse estado de emergência? 19. 19. Baixo. O cenário repetiu-se em todos os estados de emergência que concluíram no dia 26 de maio. Eram altamente rigorosos os estados de emergência e o número de casos era sempre reduzido, menos de 30. Depois entramos para a situação de calamidade pública. Quando entramos, para a situação de calamidade pública e tornamos mais leves as medidas constantes dos decretos presidenciais, o que é que nós fomos vendo? Subida de casos. A primeira situação de calamidade foi de 26 de maio a 9 de julho. As medidas foram moderadas e tivemos 26 casos. Na última situação de calamidade, a 7ª que terminou, que foi de 24 de outubro a 22 de novembro, a duração foi de 30 dias. As medidas foram moderadas e tivemos 5.664 casos. Né? Mas anterior a essa, nós tivemos a de outubro. Ludmila, na de outubro, que foi aquela que depois levou o governo a mudar rapidamente, só fizemos 14 dias. E veja só os dados. Era uma situação de calamidade leve. Tivemos 5.796. Atenção aos dias, 14 e um número dias. muito elevado de recuperados também. Um número elevado de recuperados. 2.169. E neste período nós tivemos 141 óbitos. Ou seja, foi a fase em que mais óbitos Angola registrou. Isso. Doutor, vamos colocar uma pausa na nossa conversa e irmos para um curto intervalo e voltamos dentro de mais alguns instantes, porque já estamos a acompanhar ou a fazer o balanço dos dados da evolução da pandemia da Covid-19 a nível do nosso país, sobretudo olhando já para o mês de novembro. A nossa pausa é curta e voltamos dentro de instantes. Até já.